Este vídeo te deixará perigosamente seguro. Sabedoria estoica. Existe um tipo de segurança que poucos homens alcançam na vida. Não é a segurança do dinheiro no banco. Não é a segurança de um emprego estável, nem mesmo a segurança de relacionamentos sólidos. É algo muito mais profundo e poderoso. É a segurança que vem de dentro, uma fortaleza mental tão inabalável que transforma você em alguém genuinamente perigoso. Não porque você seja violento ou agressivo, mas porque você se torna imune às manipulações, aos medos e às fraquezas que controlam a maioria dos homens. Hoje, vou compartilhar com você os segredos estoicos que construíram imperadores, guerreiros e filósofos que mudaram o curso da história. Mas aviso, o que você está prestes a descobrir vai mudar fundamentalmente como você enxerga o mundo e seu lugar nele. Porque você é fraco, a verdade dói, mas precisa ser dita. Você provavelmente está vivendo como um escravo. Não um escravo com correntes físicas, mas algo muito pior. Um escravo mental. Cada vez que você perde o controle por causa de um comentário negativo, cada vez que sua paz interior é destruída por algo que alguém fez ou deixou de fazer, cada vez que você se sente devastado porque as coisas não saíram como planejado, você está provando que não tem controle sobre sua própria mente. E um homem que não controla sua mente, não controla nada. Marco Aurélio, o imperador filósofo de Roma, enfrentava diariamente situações que destruiriam a sanidade da maioria dos homens modernos. Guerras, traições, a peste que devastou seu império, a morte de vários de seus filhos, e ainda assim ele mantinha uma serenidade que beirava o sobrenatural. Como? Ele tinha algo que você ainda não desenvolveu, uma fortaleza mental construída sobre princípios estoicos milenares. Enquanto você se desespera com problemas do século XXI, que seus ancestrais considerariam luxos, Marco Aurélio governava um império em colapso com a tranquilidade de quem medita em um jardim. O problema moderno é ainda mais grave porque vivemos em uma era de conforto sem precedentes. Nossos ancestrais enfrentavam perigos reais diariamente: fome, doenças, guerras, predadores. Essas ameaças constantes forjavam homens resilientes por necessidade. Hoje a maioria de nós vive em uma bolha de segurança física, mas paradoxalmente nunca fomos tão frágeis emocionalmente. Um comentário nas redes sociais pode arruinar seu dia. Uma rejeição amorosa pode te jogar em uma espiral depressiva por meses. Uma crítica no trabalho pode destruir sua autoestima. Você se tornou macio demais para um mundo que, apesar de todas as conveniências, continua sendo brutalmente competitivo e implacável com os fracos. A fragilidade moderna tem um nome: dependência externa. Você depende da aprovação dos outros para se sentir bem consigo mesmo. Depende de circunstâncias favoráveis para estar em paz. Depende de resultados específicos para ser feliz. Cada uma dessas dependências é uma corrente invisível que te mantém escravo. E o pior, você mesmo forjou essas correntes, elo por elo, através de anos de condicionamento mental inadequado. Mas assim como você criou essa prisão, você pode destruí-la. Os estoicos desenvolveram as ferramentas para isso há mais de 2000 anos, e elas continuam sendo as mais poderosas já criadas para a libertação mental humana. O poder oculto da indiferença Epicteto, que foi literalmente um escravo antes de se tornar um dos maiores filósofos estoicos, descobriu algo revolucionário. A verdadeira liberdade não vem de mudar suas circunstâncias, mas de mudar sua relação com elas. Ele ensinava que existem apenas duas categorias de coisas no universo: o que está sob seu controle e o que não está. E aqui está o segredo que vai transformar sua vida. A única coisa que realmente está sob seu controle total e absoluto é sua mente, seus pensamentos, suas percepções, suas decisões e suas reações.
Tudo mais, absolutamente tudo, está fora do seu controle direto. O comportamento das outras pessoas, os eventos externos, até mesmo seu próprio corpo em última instância. Você pode influenciar algumas dessas coisas, mas não controlá-las completamente. E é exatamente aqui que a maioria dos homens desperdiça sua energia vital, tentando controlar o incontrolável. É como tentar parar a chuva com as mãos ou fazer o sol nascer mais cedo, gritando com o horizonte. É não apenas inútil, mas profundamente desgastante e frustrante. A indiferença estoica não é apatia ou falta de emoção. É algo muito mais sofisticado e poderoso. É a capacidade de observar os eventos externos com a mesma neutralidade com que você observaria as nuvens passando no céu. As nuvens não são boas nem más, elas simplesmente são. Da mesma forma, os eventos da vida não são intrinsecamente positivos ou negativos. É sua interpretação que os torna assim. Quando você domina essa perspectiva, algo extraordinário acontece. Você se torna imperturbável. Não porque nada mais importa, mas porque você entende profundamente o que realmente importa e o que é apenas ruído. Imagine a seguinte situação. Você está no trânsito e alguém te fecha brutalmente, quase causando um acidente. A reação típica seria raiva, talvez gritar, buzinar, xingar. Mas o que você ganha com isso? Absolutamente nada. Na verdade, você perde sua paz, perde sua energia, perde seu foco e potencialmente perde muito mais se a situação escalar. O estoico treinado observa a mesma situação e pensa: interessante, esse motorista está claramente perturbado ou distraído. Isso não tem nada a ver comigo. Vou manter minha distância por segurança e continuar meu dia. Nenhuma energia desperdiçada, nenhuma paz perdida, nenhum cortisol desnecessário inundando seu sistema. Mas a indiferença estoica vai muito além de situações cotidianas. Ela se aplica aos grandes eventos da vida. Sêneca, um dos homens mais ricos de Roma, praticava regularmente o que chamava de premeditatio malorum, a visualização prévia dos males. Ele passava dias dormindo no chão, comendo apenas pão e água, vestindo suas roupas mais simples. Por quê? Para provar a si mesmo que poderia perder toda a sua fortuna e ainda assim permanecer inteiro. Essa prática o tornava genuinamente indiferente à perda material. Ele podia desfrutar de sua riqueza sem ser escravo dela, porque sabia por experiência própria que poderia viver sem ela. Como os guerreiros se blindam os espartanos, tinham um ditado: volte com seu escudo ou sobre ele. Isso não era apenas sobre coragem física em batalha, era uma metáfora para a vida. O escudo representa sua integridade, seus princípios, sua fortaleza mental. Você mantém seu escudo erguido contra os ataques da vida, ou você morre tentando. Não há meio termo, não há negociação com a fraqueza. Os estoicos levaram essa mentalidade guerreira para o campo da filosofia, criando um sistema de blindagem mental que transforma homens comuns em fortalezas ambulantes. A primeira camada dessa blindagem é a aceitação radical da realidade. Não há aceitação passiva e derrotista, mas a aceitação estratégica do guerreiro que avalia o campo de batalha com clareza cristalina antes de agir. Você não pode vencer uma guerra negando a realidade do terreno, do inimigo ou de suas próprias capacidades. Da mesma forma, você não pode vencer na vida negando como as coisas realmente são. A maioria das pessoas vive em uma fantasia constante, criando narrativas sobre como as coisas deveriam ser, como as pessoas deveriam agir, como a vida deveria ser justa. Essa negação da realidade é a fonte primária do sofrimento humano. Marcos Aurelius escreveu em suas meditações: conforme são teus pensamentos habituais, assim será o caráter de tua mente. Isso não é pensamento positivo barato ou autoajuda superficial. É reconhecimento de que sua mente é como um músculo que você treina diariamente, conscientemente ou não. Cada pensamento que você permite permanecer em sua consciência está literalmente reformatando seu cérebro, criando e fortalecendo conexões neurais.
Os guerreiros estoicos entendiam isso intuitivamente e criavam rotinas mentais rigorosas para fortalecer os pensamentos úteis e eliminar os destrutivos. Segunda camada de blindagem é o que os estoicos chamavam de disciplina do desejo. Isso não significa eliminar todos os desejos, mas sim escolher cuidadosamente quais desejos você vai alimentar. O desejo descontrolado é como um fogo que consome tudo em seu caminho, deixando apenas cinzas. O desejo disciplinado é como o fogo controlado de uma forja, que transforma metal bruto em aço temperado. Você deve desejar apenas o que está alinhado com sua natureza racional e com o que está sob seu controle. Desejar que todos te amem é insanidade, pois está fora do seu controle. Desejar ser uma pessoa digna de respeito através de suas ações está totalmente sob seu controle. A terceira camada, e talvez a mais poderosa, é o que chamo de antifragilidade emocional. Nassim Taleb cunhou o termo antifrágil para descrever sistemas que se fortalecem com o estresse, ao contrário de sistemas frágeis que quebram ou sistemas robustos que apenas resistem. Os estoicos eram mestres em transformar cada adversidade em uma oportunidade de fortalecimento. Cada insulto se tornava uma chance de praticar a imperturbabilidade. Cada perda, uma oportunidade de praticar o desapego. Cada fracasso, um laboratório para desenvolver resiliência. Com o tempo, você não apenas resiste às tempestades da vida, você se fortalece com elas. O segredo do imperador Marco Aurélio tinha um segredo que o mantinha são, enquanto governava o império mais poderoso do mundo antigo durante uma das épocas mais turbulentas de sua história. Todas as manhãs, antes mesmo do sol nascer, ele se recolhia para escrever em seu diário pessoal, o que hoje conhecemos como meditações. Mas ele não escrevia sobre seus sentimentos ou desabafava sobre seus problemas, como fazemos em diários modernos. Ele escrevia lembretes brutalmente honestos para si mesmo, sobre a natureza da realidade e seu papel nela. Ao despertar pela manhã, diga a si mesmo: hoje terei de lidar com intrometidos, ingratos, arrogantes, desonestos, invejosos e antissociais. Essa não é a afirmação positiva que os gurus modernos recomendariam, mas é infinitamente mais poderosa. Marco Aurélio estava se preparando mentalmente para a realidade, não para uma fantasia. Ele sabia que enfrentaria pessoas difíceis, situações desafiadoras, decisões impossíveis. E ao aceitar isso antecipadamente, nada poderia surpreendê-lo ou desestabilizá-lo durante o dia. Mas o verdadeiro segredo do imperador ia além da preparação mental. Ele tinha desenvolvido o que os estoicos chamam de visão cósmica, a capacidade de ver sua vida e seus problemas da perspectiva do universo. Imagine que você pudesse sair do seu corpo e flutuar cada vez mais alto, vendo sua casa, sua cidade, seu país, o planeta, o sistema solar, a galáxia. De repente, aquele problema que parecia tão importante, aquela pessoa que te irritou tanto, aquela situação que parecia o fim do mundo, tudo se torna infinitesimalmente pequeno. Não insignificante, mas colocado em sua devida proporção. Essa perspectiva cósmica não é escapismo ou niilismo. É o oposto. É a clareza suprema sobre o que realmente importa. Quando você entende que sua vida é um breve lampejo na eternidade do universo, cada momento se torna precioso. Mas não precioso no sentido de que você deve se apegar desesperadamente a ele, e sim precioso no sentido de que você deve usá-lo sabiamente. Marco Aurélio governava um império sabendo que um dia seria pó, que Roma um dia cairia, que tudo que ele amava desapareceria. E essa consciência, ao invés de paralisá-lo, o libertava para agir com coragem e sabedoria extraordinárias. O imperador também praticava algo que hoje chamaríamos de visualização negativa, mas que os estoicos chamavam de premeditatio malorum.
Ele regularmente imaginava perder tudo: seu poder, sua riqueza, sua família, sua vida. Não por masoquismo ou pessimismo, mas como uma forma de inoculação mental. Quando você já enfrentou mentalmente seus piores medos repetidamente, eles perdem muito de seu poder sobre você. É como um soldado que treina exaustivamente para a batalha. Quando a batalha real chega, seu corpo e mente já sabem o que fazer. Destrua suas ilusões. A maioria dos homens vive em um mundo de ilusões autoimpostas, e essas ilusões são a fonte de quase todo sofrimento desnecessário. A primeira e mais destrutiva ilusão é a de que a vida deveria ser justa. Deixe-me ser brutalmente claro: o universo não deve nada a você. Não há um contador cósmico registrando suas boas ações para recompensá-lo posteriormente. Não há garantia de que pessoas boas terão vidas boas ou que pessoas más serão punidas. Essa é uma das verdades mais libertadoras que você pode aceitar. Porque quando você para de esperar justiça cósmica, você para de se sentir uma vítima quando as coisas não saem como você acha que deveriam. A segunda grande ilusão é a de que outras pessoas deveriam agir de acordo com seus padrões e expectativas. Cada ser humano é um universo complexo de experiências, traumas, condicionamentos e motivações. Esperar que outros ajam como você agiria é não apenas irracional, é uma receita garantida para a frustração constante. Os estoicos ensinavam que você deve aceitar os outros exatamente como eles são, não como você gostaria que fossem. Isso não significa aprovar comportamentos destrutivos ou não ter limites. Significa simplesmente não desperdiçar energia emocional desejando que as pessoas sejam diferentes do que são. A terceira ilusão, talvez a mais sutil e perigosa, é a de que a felicidade vem de alcançar objetivos externos. Serei feliz quando conseguir aquele emprego. Serei realizado quando encontrar a mulher certa. Serei completo quando tiver determinada quantia no banco. Essas são todas variações da mesma mentira fundamental. A felicidade que depende de circunstâncias externas não é felicidade, é uma prisão dourada. Os estoicos ensinavam que a verdadeira eudaimonia, florescimento humano, vem de viver de acordo com a virtude, independentemente das circunstâncias externas. Epicteto, que passou parte de sua vida como escravo, tinha mais liberdade interior que muitos imperadores. Ele ensinava que somos atores em uma peça cujo roteiro não escrevemos. Não escolhemos nosso papel. Se seremos ricos ou pobres, saudáveis ou doentes, famosos ou desconhecidos. Mas escolhemos como desempenhar o papel que nos foi dado. Um mendigo que desempenha seu papel com dignidade e virtude é superior a um rei que desempenha o seu com covardia e vícios. Essa inversão radical de valores destrói a ilusão de que suas circunstâncias determinam seu valor. A quarta ilusão é a crença de que você é seus pensamentos e emoções. Você não é a raiva que sente, você é a consciência que observa a raiva. Você não é o medo que experimenta, você é a presença que testemunha o medo. Essa distinção não é apenas semântica, é a chave para a liberdade interior. Quando você se identifica com cada pensamento e emoção que passa por sua consciência, você se torna escravo deles. Quando você aprende a observá-los com distanciamento, como nuvens passando no céu da sua consciência, você recupera seu poder. A arte de não se importar. Existe uma arte refinada em não se importar com as coisas certas. Não é niilismo adolescente ou apatia depressiva, é sabedoria estratégica. Você tem uma quantidade limitada de energia mental e emocional a cada dia. Cada vez que você se importa com algo trivial, está roubando energia de algo importante. Cada vez que você se envolve emocionalmente com dramas desnecessários, está sabotando sua capacidade de lidar com desafios reais. Os estoicos eram mestres na economia da atenção muito antes desse termo existir. Sêneca escreveu: "Todo homem é acorrentado ao medo de perder o que tem." Pense nisso por um momento.
Quanto da sua ansiedade diária vem do medo de perder algo? Medo de perder seu emprego, seu relacionamento, seu status, sua juventude, sua relevância. Mas aqui está a verdade brutal. Você vai perder tudo eventualmente. Cada pessoa que você ama vai morrer ou te deixar. Cada conquista será esquecida. Cada posse se deteriorará ou será tomada. Isso não é pessimismo, é simplesmente a natureza impermanente da realidade. E quando você aceita isso profundamente, algo mágico acontece. Você para de desperdiçar energia tentando segurar o que não pode ser segurado. A arte de não se importar começa com uma auditoria brutal do que realmente merece sua energia emocional. Opiniões de estranhos na internet? Irrelevante. Comportamento de pessoas que você não pode controlar? Perda de tempo. Eventos políticos distantes que você não pode influenciar? Distração pura. Comparações com outros? Veneno mental. Quando você elimina sistematicamente essas sanguessugas de energia, sobra poder para o que realmente importa. Seu caráter, suas ações, seu crescimento, sua contribuição. Mas há um nível ainda mais profundo nessa arte. É o que chamo de indiferença criativa. A capacidade de não se importar com o fracasso de uma forma que te libera para tentar coisas extraordinárias. A maioria das pessoas vive paralisada pelo medo do julgamento, do fracasso, da rejeição. Mas quando você genuinamente não se importa com esses resultados, você se torna perigosamente livre para agir. Você pode abordar aquela mulher, iniciar aquele negócio, expressar aquela opinião controversa, tomar aquele risco calculado. Não porque você tem garantia de sucesso, mas porque o fracasso perdeu seu poder sobre você. Os estoicos praticavam exercícios específicos para desenvolver essa indiferença seletiva. Um deles era voluntariamente se expor a pequenos desconfortos e rejeições. Usar roupas simples em eventos sofisticados. Fazer perguntas bobas em público. Pedir descontos em lugares onde não se negocia. Não por masoquismo, mas para dessensibilizar o sistema nervoso à desaprovação social. Com o tempo, o que antes causava ansiedade extrema se torna apenas um leve desconforto e, eventualmente, completa indiferença. Torne-se antifrágil à antifragilidade. É um conceito que vai além da resiliência. Resiliência é sobre resistir ao estresse sem quebrar. Antifragilidade é sobre se fortalecer com o estresse. É a diferença entre um muro que aguenta o vento e uma árvore que cresce mais forte por causa dele. Os estoicos, sem usar esse termo moderno, eram praticantes mestres da antifragilidade. Eles entendiam que o conforto excessivo enfraquece, enquanto o desafio adequado fortalece. Considere como o corpo humano funciona. Se você nunca estressa seus músculos, eles atrofiam. Se você nunca desafia seu sistema cardiovascular, ele enfraquece. Se você nunca expõe seu sistema imunológico a patógenos, ele se torna vulnerável. O mesmo princípio se aplica à mente e ao caráter. Sem desafios, sem pressão, sem adversidade, você se torna mentalmente flácido, emocionalmente frágil, espiritualmente vazio. Os estoicos entendiam isso profundamente e deliberadamente buscavam desafios controlados para fortalecer sua fortaleza interior. Catão, o jovem, um dos estoicos mais rigorosos de Roma, dormia no chão mesmo tendo camas confortáveis disponíveis. Caminhava descalço em terrenos ásperos. Jejuava quando tinha abundância de comida. Usava apenas uma túnica fina no inverno. Por quê? Não por autoflagelação religiosa, mas por treinamento sistemático. Ele estava construindo o que os psicólogos modernos chamam de tolerância ao desconforto, a capacidade de funcionar otimamente, independentemente das condições externas. Quando as verdadeiras adversidades chegaram, incluindo guerra civil e eventual suicídio honroso, ele estava preparado. A antifragilidade mental funciona através do que chamo de hormese psicológica. Hormese é o fenômeno biológico, onde pequenas doses de estresse ou toxinas fortalecem o organismo. É por isso que vacinas funcionam, porque exercício fortalece, porque jejum intermitente melhora a saúde,
O mesmo princípio se aplica à psique. Pequenas doses controladas de rejeição te tornam imune à rejeição. Pequenas doses de fracasso te imunizam contra o medo do fracasso. Pequenas doses de desconforto expandem sua zona de conforto permanentemente. Mas aqui está o segredo que poucos entendem. A antifragilidade não é apenas sobre suportar o negativo. É sobre transformar o negativo em combustível. Cada crítica se torna informação valiosa para crescimento. Cada obstáculo se torna uma oportunidade de desenvolver novas habilidades. Cada perda se torna uma chance de praticar desapego. É alquimia psicológica. Transformar chumbo em ouro, veneno em remédio. Marcos Aurelius expressou isso perfeitamente. O impedimento à ação avança à ação. O que fica no caminho torna-se o caminho. O protocolo mental dos fortes. Vou compartilhar agora um protocolo mental específico que combina sabedoria estoica antiga com neurociência moderna. Este não é um conjunto de afirmações positivas vazias ou visualizações New Age. É um sistema rigoroso de condicionamento mental que, se praticado consistentemente, reformatará literalmente as conexões neurais do seu cérebro, tornando você progressivamente mais resiliente, focado e imperturbável. Primeiro, o ritual matinal de preparação mental. Antes de pegar seu telefone, antes de verificar mensagens, antes mesmo de sair da cama, passe 5 minutos em reflexão silenciosa. Não meditação no sentido oriental, mas o que os estoicos chamavam de prosoche, atenção contínua. Revise mentalmente os princípios estoicos fundamentais, o que está sob seu controle e o que não está, a impermanência de todas as coisas, a importância da virtude sobre resultados externos. Em seguida, visualize os desafios prováveis do dia e mentalmente ensaie suas respostas virtuosas a eles. Se você sabe que terá uma reunião difícil, visualize-se mantendo a calma independentemente do que for dito. Se você sabe que enfrentará tentações, visualize-se escolhendo o caminho da disciplina. Segundo, a prática do diário filosófico noturno. Antes de dormir, escreva 3 reflexões. O que aprendi hoje sobre a natureza da realidade? Onde falhei em viver de acordo com meus princípios e como posso melhorar? Pelo que sou genuinamente grato que está sob meu controle? Isso não é um diário emocional onde você desabafa frustrações. É um laboratório de autoexame rigoroso onde você disseca suas ações e pensamentos com a precisão de um cirurgião. Com o tempo, você desenvolverá o que Sêneca chamava de consciência clara, a capacidade de se autoexaminar sem autoengano. Terceiro, o jejum voluntário semanal. Uma vez por semana, passe 24 horas consumindo apenas água. Isso não é primariamente sobre benefícios físicos, embora eles existam. É sobre provar a si mesmo que você não é escravo de seus impulsos. É sobre experimentar desconforto voluntário em um ambiente controlado. É sobre quebrar a ilusão de que você precisa de constante conforto e prazer para funcionar. Durante o jejum, observe seus pensamentos e impulsos sem julgamento. Note como sua mente cria histórias sobre por que você precisa comer. Observe a diferença entre fome real e hábito condicionado. Quarto, a exposição deliberada ao desconforto social. Uma vez por semana, faça algo que cause desconforto social menor. Vista-se de forma diferente do usual. Faça uma pergunta boba em uma reunião. Expresse uma opinião impopular, mas honesta. Dance sozinho em público. O objetivo não é ser estranho por ser estranho, mas dessensibilizar sistematicamente seu sistema nervoso à desaprovação social. Com o tempo, a opinião dos outros perderá seu poder tirânico sobre suas ações. Quinto, o exercício de memento mori, lembrar-se da morte. Diariamente, passe alguns minutos contemplando sua mortalidade. Não de forma mórbida ou depressiva, mas como um lembrete da preciosidade e brevidade da vida. Imagine-se em seu leito de morte, olhando para trás, do que você se arrependeria de não ter feito,
Que medos parecem ridículos dessa perspectiva? Que preocupações se revelam completamente irrelevantes? Essa prática não é sobre desenvolver uma obsessão com a morte, mas sobre desenvolver uma urgência apropriada com a vida. Porque o sofrimento é opcional, Buda disse que a vida é sofrimento. Os estoicos concordavam parcialmente, mas com uma distinção crucial. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Dor é o que acontece com você: doença, perda, fracasso, morte. Sofrimento é o que você adiciona à dor através de sua resistência, suas histórias, suas expectativas frustradas. É a diferença entre a seta que te atinge, dor, e a segunda seta que você mesmo atira em si, sofrimento. Epicteto ilustrava isso com o exemplo de uma perna quebrada. A perna quebrada é um fato objetivo: ossos fraturados, tecidos danificados, mobilidade comprometida. Isso é dor física real e inevitável. Mas o sofrimento vem das histórias que você conta sobre a perna quebrada. Por que isso aconteceu comigo? Isso arruinou meus planos. Não é justo. Vou ficar para trás. As pessoas vão me ver como fraco. Cada uma dessas histórias é uma escolha, não um fato. E é nessas escolhas que reside seu poder. A eliminação do sofrimento opcional não acontece através de pensamento positivo ou negação da realidade. Acontece através do que os estoicos chamavam de disciplina do julgamento. Você aprende a separar percepções objetivas de avaliações subjetivas. Estou sentindo dor no peito, é uma percepção. Estou tendo um ataque cardíaco e vou morrer. É uma avaliação que pode ou não ser verdadeira. Fui demitido, é um fato. Minha vida acabou, é uma história. Ela terminou comigo, é um evento. Nunca vou encontrar alguém assim de novo. É uma fantasia sobre o futuro. Essa disciplina do julgamento requer prática constante, porque nossos cérebros evoluíram para fazer avaliações instantâneas como mecanismo de sobrevivência. Na savana ancestral, assumir que um barulho no mato era um predador salvava vidas, mesmo quando era apenas o vento. Mas no mundo moderno, esse mesmo mecanismo cria ansiedade e sofrimento desnecessários. Você interpreta um olhar estranho como hostilidade, um e-mail curto como raiva, um silêncio como rejeição. Seu cérebro primitivo está constantemente criando histórias de ameaça, onde não existem ameaças reais. Os estoicos desenvolveram um exercício específico para isso: a decomposição objetiva. Quando confrontado com algo que parece terrível, descreva-o nos termos mais objetivos e neutros possíveis. Marcos Aurelius fazia isso até com prazeres para não ser seduzido por eles. Vinho fino, suco de uva fermentado, púrpura imperial, lã de ovelha mergulhada em sangue de marisco, sexo, fricção de membranas e descarga de fluidos. Isso não é para eliminar todo o prazer da vida, mas para ver as coisas como realmente são, não como nossa mente condicionada as pinta. A fortaleza interior inabalável, verdadeira fortaleza interior, não é construída de pedra e argamassa, mas de princípios e práticas. É uma cidadela mental que você carrega consigo onde quer que vá, impenetrável aos ataques externos, porque seus muros não estão no mundo físico, mas na própria estrutura de sua consciência. Esta fortaleza tem 3 componentes fundamentais que trabalham em sinergia para criar uma defesa impenetrável contra o caos do mundo. O primeiro componente é a clareza absoluta sobre seus valores fundamentais. A maioria dos homens vaga pela vida sem nunca definir claramente pelo que está vivendo. Eles adotam valores sociais default, dinheiro, status, prazer, sem questionar se esses valores realmente ressoam com sua natureza mais profunda. Os estoicos eram obsessivos sobre isso. Eles identificavam 4 virtudes cardinais: sabedoria, justiça, coragem e temperança, e avaliavam cada decisão contra esses princípios. Quando seus valores são cristalinos e inegociáveis, as decisões se tornam simples, mesmo quando não são fáceis. O segundo componente é o que chamo de memória filosófica ativa.
Não basta conhecer princípios estoicos intelectualmente. Você deve tê-los tão profundamente internalizados que eles se tornam sua resposta automática ao estresse. É como um artista marcial que treinou um movimento milhares de vezes até que se torna reflexo muscular. Quando alguém te insulta, sua resposta treinada não é raiva, mas curiosidade. Interessante. Essa pessoa está claramente perturbada. O que posso aprender com isso? Quando você perde algo valioso, sua resposta condicionada não é desespero, mas aceitação. Eu sabia que isso era temporário quando o recebi. Sou grato pelo tempo que tive. O terceiro componente é a prática do que os estoicos chamavam de reserva mental. Fazer planos e perseguir objetivos enquanto mantém total desapego do resultado. Você age com total comprometimento e esforço, mas adiciona mentalmente a cláusula se o destino permitir. Isso não é pessimismo ou falta de confiança. É reconhecimento maduro de que você controla seu esforço, não os resultados. É a diferença entre vou conseguir esse emprego e vou dar meu melhor nessa entrevista e aceitar o resultado com equanimidade. O primeiro te prepara para potencial devastação. O segundo te prepara para qualquer resultado. Esta fortaleza interior se manifesta externamente de formas que outros acham desconcertantes. Você permanece calmo em crises que fazem outros entrarem em pânico. Você toma decisões difíceis sem angústia excessiva. Você enfrenta críticas sem defensividade. Você experimenta perdas sem desmoronar. As pessoas começam a perceber que há algo diferente em você, algo sólido e confiável, como uma rocha em meio às ondas. Alguns admirarão isso, outros se sentirão ameaçados por isso, mas nenhuma reação externa afetará sua paz interior. O código do homem soberano, soberania pessoal, não é sobre dominar outros, é sobre domínio total de si mesmo. É a diferença entre um rei que governa através do medo e um imperador filosófico que governa através do exemplo. O homem soberano não precisa que outros se curvem a ele, porque ele não deriva seu poder da submissão alheia. Seu poder vem de uma fonte que ninguém pode tocar, roubar ou destruir. Seu caráter forjado através de disciplina e sabedoria. O código do homem soberano começa com responsabilidade radical. Não a responsabilidade superficial de admitir erros quando conveniente, mas a responsabilidade profunda de reconhecer que você é o único arquiteto de sua experiência interior. Mesmo quando eventos externos estão completamente fora de seu controle, sua resposta a eles é sempre sua escolha. Viktor Frankl, sobrevivente do Holocausto e psiquiatra, descobriu isso nas condições mais extremas imagináveis. Entre estímulo e resposta, há um espaço. Nesse espaço está nosso poder de escolher nossa resposta. Em nossa resposta está nosso crescimento e nossa liberdade. O segundo princípio do código é a autossuficiência emocional. O homem soberano não mendiga validação, aprovação ou amor. Ele os aprecia quando oferecidos genuinamente, mas não depende deles para seu bem-estar. Ele é como um sol que gera sua própria luz e calor, não como um planeta que depende de luz refletida. Isso não significa isolamento emocional ou incapacidade de formar conexões profundas. Pelo contrário, quando você não precisa desesperadamente de outros, você pode amá-los mais puramente, sem a contaminação da necessidade neurótica. O terceiro princípio é a integridade inflexível. O homem soberano tem uma palavra só. Quando ele diz que fará algo, considera feito. Não porque teme consequências externas, mas porque quebrar sua palavra é quebrar a própria fundação de seu ser. Ele entende que cada pequena traição a seus princípios enfraquece sua fortaleza interior. Cada mentira, cada compromisso de caráter, cada covardice moral cria uma rachadura na armadura. Com o tempo, essas rachaduras se tornam brechas por onde o caos pode entrar. O quarto princípio é o que chamo de generosidade estratégica. O homem soberano dá seu tempo, seus recursos, sua sabedoria,
não por obrigação ou para ganhar algo em troca, mas como expressão natural de abundância interior. Ele entende que dar com expectativas é uma forma de manipulação, enquanto dar sem amarras é uma demonstração de poder. Mas sua generosidade não é ingênua ou ilimitada. Ele não alimenta parasitas ou permite que outros abusem de sua bondade. Ele dá como um rei distribui favores, com discernimento e propósito. Quebre as correntes invisíveis. As correntes mais pesadas são aquelas que você não pode ver. São os condicionamentos mentais, as crenças limitantes, os padrões de pensamento destrutivos que você carrega há tanto tempo que os confunde com sua própria natureza. Mas nada disso é você. São apenas programas rodando em seu sistema operacional mental. E como qualquer programa, podem ser identificados, isolados e deletados. Os estoicos eram hackers da mente humana, muito antes dos computadores existirem. A primeira corrente invisível é a necessidade compulsiva de conforto. O mundo moderno foi projetado para mantê-lo confortável e, portanto, fraco. Temperatura sempre controlada, comida sempre disponível, entretenimento infinito ao alcance dos dedos. Esse conforto constante atrofia sua capacidade de lidar com desconforto, tornando cada pequeno inconveniente uma crise. Os estoicos deliberadamente quebravam essa corrente através de desconforto voluntário. Banhos frios, jejuns, exercícios extenuantes, exposição aos elementos. Não por masoquismo, mas para manter afiada a lâmina da resiliência. A segunda corrente é a comparação constante com outros. As redes sociais transformaram isso em uma epidemia, mas o problema é antigo. Você vê o sucesso aparente de outros e se sente inadequado. Vê a felicidade encenada de outros e questiona suas próprias escolhas. Mas você está comparando seu bastidor com o palco de outros. Sua realidade completa com a fachada cuidadosamente curada deles. Os estoicos ensinavam que a única comparação válida é com quem você era ontem. Você está mais próximo de seus ideais? Está vivendo mais alinhado com seus princípios? Está desenvolvendo mais virtude? Essas são as únicas métricas que importam. A terceira corrente, talvez a mais sutil, é a identificação com suas circunstâncias. Eu sou pobre. Eu sou doente. Eu sou divorciado. Não, você está temporariamente experimentando pobreza, doença ou divórcio. Você não é suas circunstâncias, você é a consciência que as experimenta. Essa distinção não é semântica, é a diferença entre prisão e liberdade. Quando você se identifica com circunstâncias, você se torna escravo delas. Quando você se identifica com sua capacidade de responder às circunstâncias, você mantém seu poder independentemente delas. A quarta corrente é o medo do julgamento social. Desde tempos tribais, ser excluído do grupo significava morte certa. Esse medo ancestral ainda governa muito do comportamento humano, mesmo quando a exclusão social não representa mais ameaça à sobrevivência. Você modifica sua personalidade, esconde suas opiniões, suprime seus desejos, tudo para ser aceito por pessoas que você nem respeita. Os estoicos quebravam essa corrente através do que chamavam de exercícios de indiferença. Deliberadamente faziam coisas que atraíam julgamento negativo menor. Vestir-se simplesmente entre os ricos, expressar opiniões impopulares, recusar-se a participar de bajulação social. Com o tempo, o julgamento dos outros perde completamente seu poder. A disciplina que forja impérios Roma não foi construída em um dia, e nem será sua fortaleza mental. Mas Roma foi construída, pedra por pedra, dia após dia, através de disciplina implacável e visão inabalável. A mesma disciplina que construiu o maior império do mundo antigo pode construir um império interior que nenhuma força externa pode conquistar. Mas disciplina não é o que a maioria pensa. Não é força de vontade bruta ou autoflagelação. É algo muito mais sofisticado e sustentável. A verdadeira disciplina começa com clareza de propósito. Quando você sabe exatamente por que está fazendo algo, o como se torna suportável,
até mesmo prazeroso. Os legionários romanos marchavam 30 quilômetros por dia, carregando 30 quilos de equipamento, não porque amavam caminhar, mas porque entendiam que essa capacidade de movimento rápido era o que tornava as legiões invencíveis. Cada passo doloroso era um investimento em vitória futura. Da mesma forma, cada ato de disciplina pessoal, cada manhã acordando cedo, cada treino completado, cada tentação resistida, é um tijolo na construção de seu império interior. A disciplina estoica tem 3 pilares fundamentais. O primeiro é a disciplina do desejo, querer apenas o que está alinhado com a natureza racional e virtuosa. Isso não significa eliminar todos os desejos, mas educá-los. É a diferença entre um cavalo selvagem, que corre em todas as direções, e um cavalo treinado que responde aos comandos do cavaleiro. Seus desejos devem servir seus propósitos maiores, não sabotá-los. Quando você deseja fortemente algo que está fora de seu controle, ou contrário aos seus princípios, você está plantando sementes de sofrimento futuro. O segundo pilar é a disciplina da ação. Fazer o que deve ser feito independentemente de como você se sente. Sentimentos são weather interior. Às vezes ensolarado, às vezes tempestuoso, constantemente mudando. Esperar sentir vontade de fazer o que é necessário é como um fazendeiro esperando o clima perfeito para plantar. O fazendeiro sábio planta quando é tempo de plantar, independentemente de sua disposição. O homem disciplinado age baseado em princípios e compromissos, não em estados emocionais temporários. O terceiro pilar é a disciplina do julgamento, ver as coisas como realmente são, não como você teme ou espera que sejam. Isso requer vigilância constante contra as distorções cognitivas que sua mente produz automaticamente. Catastrofização, assumir o pior resultado possível. Personalização, assumir que tudo tem a ver com você. Generalização, transformar um evento em um padrão universal. A mente indisciplinada é presa dessas distorções. A mente disciplinada as reconhece e corrige em tempo real. Transforme-se em ferro, ferro não nasce ferro. Começa como minério bruto, misturado com impurezas, fraco e quebradiço. É apenas através do fogo intenso e marteladas repetidas que se torna forte, puro, útil. O mesmo processo que transforma minério em espada samurai pode transformar um homem comum em uma força imparável. Mas você precisa estar disposto a entrar no fogo, a suportar as marteladas, a permitir que as impurezas sejam queimadas. A maioria dos homens foge do fogo. Os estoicos corriam em sua direção. O processo de transformação em ferro mental começa com o que chamo de crise voluntária controlada. Periodicamente, você deve criar situações desafiadoras para si mesmo antes que a vida as crie para você. Isso pode ser um projeto ambicioso com alto risco de fracasso público. Um desafio físico que te leva ao limite. Uma conversa difícil que você vem adiando. Uma mudança radical que te tira completamente da zona de conforto. A chave é que seja voluntário e controlado. Você escolhe o desafio e o momento, não espera que o destino escolha por você. Sêneca praticava isso religiosamente. Mesmo sendo um dos homens mais ricos de Roma, passava períodos dormindo no chão de seu vestíbulo, comendo pão duro, vestindo trapos. Não era teatro, era treinamento. Ele estava provando a si mesmo que poderia sobreviver sem luxo, que sua paz interior não dependia de conforto externo. Quando Nero eventualmente o forçou ao exílio e confiscou sua riqueza, Sêneca estava preparado. Ele já havia ensaiado essa perda dezenas de vezes. O que destruiria outros homens era apenas um inconveniente para ele. O forjamento em ferro também requer o que os metalúrgicos chamam de têmpera, o resfriamento controlado após o aquecimento intenso. No desenvolvimento pessoal, isso significa períodos de reflexão calma após experiências intensas. Você não pode estar constantemente no fogo, você queimaria completamente. Precisa haver tempo para integração, para processar lições, para permitir que as mudanças se solidifiquem.
Os estoicos faziam isso através de contemplação diária, escrita filosófica e diálogo com outros praticantes. Sem essa têmpera, as lições não se fixam e você repete os mesmos erros indefinidamente. Mas talvez o aspecto mais importante da transformação em ferro seja a remoção de impurezas, os vícios, fraquezas e ilusões que te mantêm macio. Cada homem tem seus pontos fracos específicos. Para alguns é a luxúria descontrolada, para outros a raiva explosiva. Para muitos é o medo paralisante ou a preguiça crônica. Esses não são defeitos de caráter permanentes, são apenas impurezas que ainda não foram queimadas. O fogo da disciplina e da adversidade voluntária gradualmente os remove, deixando apenas o ferro puro da virtude. Por que você deve abraçar o caos ao universo? É caos fundamental com bolsões temporários de ordem. As estrelas explodem, galáxias colidem, espécies surgem e desaparecem, civilizações ascendem e caem. Em escala cósmica, tudo é impermanência e mudança constante. Tentar criar ordem perfeita e permanente em sua vida é como tentar fazer o oceano parar de se mover. Não apenas impossível, mas uma fonte garantida de sofrimento. Os estoicos entendiam isso profundamente e desenvolveram uma relação única com o caos. Não resistência, mas dança. Abraçar o caos não significa render-se a ele ou tornar-se caótico você mesmo. Significa aceitar a natureza fundamental da realidade e aprender a navegar nela com graça. É como um surfista que não tenta controlar as ondas, mas aprende a lê-las e usá-las. O caos se torna perigoso apenas quando você o nega ou tenta eliminá-lo completamente. Quando você o aceita como parte integral da existência, ele perde muito de seu terror e pode até se tornar uma fonte de energia e criatividade. Os estoicos praticavam o que podemos chamar de antifragilidade preventiva, deliberadamente, introduzindo pequenas doses de caos em suas vidas ordenadas para manter a adaptabilidade. Mudavam rotinas regularmente, expunham-se a situações imprevisíveis, cultivavam relacionamentos com pessoas muito diferentes deles, viajavam para lugares desconhecidos. Tudo isso mantinha seus sistemas mentais flexíveis e responsivos, prevenindo a rigidez que vem com excesso de ordem e previsibilidade. Há uma beleza selvagem em aceitar que você não pode controlar o futuro, que amanhã pode trazer tragédia ou triunfo, que tudo que você ama é temporário. Essa aceitação não te torna passivo, pelo contrário, te libera para agir com coragem extraordinária. Quando você abraça o caos, você para de desperdiçar energia tentando garantir resultados específicos e foca toda a sua força no que pode controlar, suas ações presentes e seu caráter. Você se torna como água, fluido, adaptável, encontrando seu caminho através de qualquer terreno. O preço da liberdade, total liberdade, tem um preço, e é um preço que poucos estão dispostos a pagar. Não é um pagamento único, mas uma taxa diária cobrada em disciplina, desconforto e solidão. A liberdade verdadeira. Não a ilusão de liberdade que a sociedade vende, mas a liberdade genuína de ser senhor de si mesmo. Exige que você abra mão de muitas coisas que outros consideram essenciais. Confortos, certezas, aprovação social, narrativas reconfortantes. Você deve estar disposto a ficar nu diante da realidade, sem as roupas bonitas das ilusões coletivas. O primeiro preço é a solidão existencial. Quando você desenvolve verdadeira soberania mental, você se torna estrangeiro em sua própria cultura. As conversas superficiais que entretêm outros te entediam. Os dramas que absorvem outros te parecem infantis. Os medos que paralisam outros te parecem irracionais. Você não pode mais participar completamente das ilusões coletivas que mantêm a maioria das pessoas confortavelmente adormecidas. Isso não te torna superior, apenas diferente. E essa diferença pode ser profundamente isoladora até você encontrar os raros outros que também pagaram esse preço. O segundo preço é a responsabilidade total.
Quando você aceita que é o único responsável por sua experiência interior, você perde o luxo de culpar outros. Não pode mais ser vítima. Não pode mais usar suas circunstâncias como desculpa. Cada momento de sofrimento desnecessário é sua escolha. Cada fraqueza não superada é sua responsabilidade. Isso é simultaneamente libertador e esmagador. Muitos homens, quando confrontados com essa responsabilidade total, preferem retornar às correntes confortáveis da vitimização. O terceiro preço é o confronto constante com a morte. Os estoicos não eram mórbidos, mas mantinham a morte como conselheira constante. Memento mori. Lembre-se de que você morrerá. Isso não é para criar ansiedade, mas urgência apropriada. Quando você realmente internaliza sua mortalidade, as trivialidades que consomem a maioria das vidas se revelam como as distrações que são. Você não pode mais desperdiçar anos em trabalhos que odeia, relacionamentos que te diminuem ou perseguindo objetivos que não são verdadeiramente seus. A consciência da morte exige autenticidade radical. O quarto, e talvez mais difícil preço, é abrir mão da esperança. Não no sentido nihilista de desistir, mas no sentido estoico de não depender de resultados futuros específicos para sua paz presente. Esperança, como os estoicos entendiam, é frequentemente uma forma de escapismo, uma recusa em aceitar a realidade presente porque você está fixado em uma fantasia futura. O homem livre age sem esperança, mas com determinação. Ele faz o que deve ser feito porque é correto, não porque garante sucesso. Domine seu império interior. Você tem um império dentro de você maior que qualquer território físico já conquistado. É o império de sua consciência, e você é simultaneamente seu imperador, seu general, seus soldados e seus cidadãos. A maioria dos homens permite que este império caia em anarquia, pensamentos rebeldes, correndo desenfreados, emoções saqueando a paz, desejos conflitantes, guerreando entre si. Mas você pode restaurar a ordem, estabelecer leis, criar prosperidade interior, que nenhuma força externa pode destruir. O primeiro passo para dominar seu império interior é estabelecer uma constituição mental clara, princípios invioláveis que governam todas as decisões. Os estoicos tinham suas 4 virtudes cardinais, mas você deve descobrir e articular seus próprios princípios fundamentais. Eles devem ser simples o suficiente para lembrar sob estresse, profundos o suficiente para guiar decisões complexas e flexíveis o suficiente para se adaptar a situações variadas sem comprometer sua essência. Esta constituição se torna a lei suprema de seu império interior. Em seguida, você deve estabelecer fronteiras claras. Nem todo pensamento merece cidadania em sua mente. Nem toda emoção merece residência em seu coração. Você deve ser um guardião vigilante dos portões de sua consciência, examinando cada entrada e decidindo se ela serve ao bem maior de seu império. Pensamentos de vingança, inveja, autocomiseração, estes são invasores que devem ser repelidos nas fronteiras. Pensamentos de crescimento, gratidão, ação construtiva, estes são aliados bem-vindos. O império interior também precisa de infraestrutura, rotinas e práticas que mantêm tudo funcionando suavemente. Assim como Roma tinha suas estradas, aquedutos e instituições, você precisa de sistemas mentais confiáveis. Meditação matinal como seu sistema de purificação mental. Exercício físico como manutenção de sua máquina corporal. Leitura filosófica como educação contínua de seus cidadãos internos. Reflexão noturna como seu sistema de justiça, julgando as ações do dia contra seus princípios. Mas um império não é apenas sobre ordem e controle, é também sobre crescimento e expansão. Não expansão territorial, mas expansão de capacidades. Cada novo desafio superado adiciona território ao seu domínio. Cada medo conquistado remove uma região rebelde. Cada habilidade dominada adiciona recursos ao seu tesouro.
Com o tempo, situações que antes estavam além de suas fronteiras, falar em público, confrontação necessária, riscos calculados, tornam-se províncias pacificadas de seu império em expansão. A última transformação, chegamos ao ponto final desta jornada, mas é apenas o começo da sua. Tudo que compartilhei até agora são ferramentas, mapas, estratégias. Mas ferramentas não constroem nada sozinhas. Mapas não caminham por você. Estratégias não se executam automaticamente. A transformação real requer algo que nenhum vídeo, livro ou mentor pode dar. Sua decisão inabalável de mudar, seguida de ação consistente e implacável, independentemente de como você se sente, independentemente dos obstáculos, independentemente do tempo que leva. A última transformação não é sobre se tornar alguém diferente. É sobre remover tudo que não é verdadeiramente você. Michelangelo disse que não esculpia estátuas, apenas removia o mármore extra que escondia a estátua que já estava lá. Da mesma forma, seu verdadeiro eu, forte, sábio, imperturbável, já existe. Está apenas enterrado sob camadas de condicionamento social, traumas não processados, crenças limitantes e hábitos destrutivos. O trabalho estoico é a arqueologia da alma, cuidadosamente removendo essas camadas até que sua natureza essencial seja revelada. Esta transformação final tem 3 estágios distintos. O primeiro é a morte do ego falso, a personalidade construída para agradar outros, evitar dor e buscar prazer. Esta morte não é literal, mas pode ser igualmente dolorosa. Você deve estar disposto a deixar morrer quem você pensava que era para descobrir quem você realmente é. Muitos homens resistem a este estágio porque se identificaram tanto com seu ego falso que sentem que estão morrendo literalmente. Mas do outro lado desta morte está um renascimento. O segundo estágio é o vazio criativo. Depois que o falso morre, mas antes que o verdadeiro emerja completamente, há um período de vazio, incerteza, até mesmo desorientação. Você não é mais quem era, mas ainda não é quem está se tornando. Este é o momento mais perigoso da transformação, quando muitos desistem e retornam aos padrões antigos. Mas este vazio não é ausência, é potencial puro. É o silêncio antes da música, a tela em branco antes da obra-prima, o solo arado antes do plantio. O terceiro estágio é a cristalização do novo ser. Gradualmente, através de prática consistente e experiências acumuladas, seu novo eu começa a solidificar. Não é mais esforço consciente manter a disciplina, tornou-se sua natureza. Não é mais luta manter a calma em crises, tornou-se seu estado padrão. Não é mais trabalho ver através das ilusões, tornou-se sua percepção natural. Você não está mais praticando estoicismo, você se tornou estoico. Mas aqui está o paradoxo final. Quando você completa esta transformação, quando você finalmente se torna verdadeiramente livre, imperturbável, soberano sobre si mesmo, você descobre que isso nunca foi sobre você. A força que você desenvolveu é para servir. A sabedoria que você ganhou é para compartilhar. A paz que você alcançou é para irradiar. Você se torna como Marco Aurélio, não usando seu poder para dominar, mas para elevar. Não usando sua força para oprimir, mas para proteger. Não usando sua sabedoria para se isolar, mas para iluminar. Conclusão. Seu momento de decisão. Agora você está diante de uma escolha que determinará o resto de sua vida. Você pode tratar tudo que leu como entretenimento intelectual. Outro vídeo consumido e esquecido, mais informação acumulada, mas não aplicada. Ou você pode tratar isso como o chamado que é, um convite para abandonar a mediocridade confortável e embarcar no caminho árduo, mas glorioso da maestria pessoal. Não há escolha errada, apenas consequências diferentes. Mas seja honesto consigo mesmo sobre qual você está escolhendo. Se você escolher o caminho estoico, saiba que não será fácil. Haverá dias em que você questionará tudo. Momentos em que a antiga vida parecerá mais atraente. Situações onde seus novos princípios serão testados até o ponto de ruptura.
Você perderá alguns amigos que preferiam sua versão mais fraca. Você enfrentará a resistência de um mundo que prefere homens dóceis e previsíveis. Você confrontará partes de si mesmo que preferia não conhecer. Este é o preço da grandeza interior. Mas do outro lado desse preço está uma recompensa que nenhum dinheiro pode comprar. A paz inabalável de quem não teme nada porque já aceitou tudo. A força serena de quem não pode ser quebrado porque já se reconstruiu das cinzas várias vezes. A liberdade absoluta de quem não é escravo de nada nem ninguém, incluindo seus próprios desejos e medos. A dignidade inquebrantável de quem vive alinhado com seus princípios mais elevados, independentemente das consequências. Lembre-se, você vai morrer. Pode ser em 50 anos, pode ser amanhã. Esta não é uma verdade mórbida, é a verdade mais libertadora que existe. Cada momento que você desperdiça em mediocridade, em medo, em conformidade covarde, é um momento roubado da única vida que você tem garantida. Cada dia que você adia sua transformação é um dia a menos para viver como o homem que você poderia ser. O relógio está correndo e ele não para ninguém. Os estoicos antigos não tinham as vantagens que você tem. Não tinham acesso instantâneo a toda a sabedoria humana acumulada. Não tinham a ciência moderna explicando como o cérebro funciona. Não tinham comunidades globais de praticantes para apoio. Mesmo assim, eles construíram impérios, tanto externos quanto internos. Eles enfrentaram pragas, guerras, tiranias e mantiveram sua dignidade e paz. Se eles puderam fazer isso com menos recursos, qual é sua desculpa? A verdade final é esta: você já tem tudo o que precisa para começar. Não precisa de mais um livro, mais um vídeo, mais um curso. Precisa apenas da coragem de começar e da disciplina de continuar. Cada grande jornada começa com um único passo, e esse passo deve ser dado agora, hoje, neste momento. Amanhã, você será apenas um dia mais velho, não um dia mais pronto. A prontidão não vem com o tempo, vem com a ação. Se este conteúdo ressoou com você, se você sentiu algo despertar dentro de si enquanto lia, não deixe essa chama morrer. Inscreva-se no canal, não por mim, mas como um compromisso público consigo mesmo de que você está embarcando nesta jornada. Deixe seu like como um marcador de que este foi o dia em que tudo mudou. Compartilhe com outros homens que você sabe que estão prontos para mais. Mas acima de tudo, haja. Implemente uma prática estoica hoje. Comece pequeno, mas comece. O mundo precisa de homens perigosamente seguros de si mesmos. Não homens violentos ou agressivos, mas homens que não podem ser comprados, manipulados ou quebrados. Homens que permanecem firmes quando todos ao redor estão em pânico. Homens que falam a verdade quando mentir seria mais fácil. Homens que escolhem o difícil e correto sobre o fácil e conveniente. Homens que se tornaram senhores de si mesmos e, portanto, não precisam ser escravos de ninguém. Você tem o potencial de ser um desses homens. A questão não é se você pode, a questão é se você vai. Os estoicos acreditavam no amor fati, amor ao destino. Mas o destino não é algo que acontece com você, é algo que você cria através de suas escolhas diárias. Cada escolha está esculpindo seu destino, forjando seu caráter, construindo seu legado. Escolha sabiamente, escolha corajosamente, escolha agora. Este vídeo está chegando ao fim, mas sua jornada está apenas começando. O que você fará nos próximos 5 minutos determinará mais sobre seu futuro do que todos os planos que você fez para os próximos 5 anos. Você voltará aos padrões antigos, ao conforto da mediocridade conhecida. Ou você dará o primeiro passo em direção à grandeza interior, mesmo sem saber exatamente para onde o caminho leva. Os antigos estoicos tinham uma frase: Fata volentem ducunt, nolentem trahunt. O destino guia os dispostos e arrasta os relutantes. De uma forma ou de outra, você enfrentará os desafios da vida. A única questão é se você os enfrentará de pé, como um guerreiro filosófico armado com sabedoria e disciplina, ou se será arrastado por eles, gritando e se debatendo como uma criança.
A escolha sempre foi e sempre será sua. Sua transformação em alguém perigosamente seguro de si mesmo não é uma possibilidade distante. É uma inevitabilidade se você se comprometer completamente com o caminho. Mas esse compromisso deve ser renovado diariamente, às vezes a cada hora, às vezes a cada respiração. É um casamento com a excelência, um voto de nunca aceitar menos do que seu potencial máximo. É uma guerra santa contra suas próprias fraquezas, uma cruzada pela soberania de sua própria mente. Encerro com as palavras de Marco Aurélio, escritas há quase 2000 anos, mas eternamente relevantes. Em cada momento, mantenha-se firme como romano e como homem, para fazer o que está diante de você, com dignidade precisa e genuína, com humanidade, justiça e liberdade de todas as outras considerações. Você pode fazer isso se abordar cada tarefa como se fosse a última de sua vida, libertando-se de toda distração sem propósito, de todo drama emocional que desvia você do caminho indicado pela razão. O caminho está claro. As ferramentas foram fornecidas. O momento é agora. A única coisa que falta é sua decisão. Decida não com suas palavras, mas com suas ações. Decida não amanhã, mas agora. Decida não parcialmente, mas totalmente. Torne-se o homem perigosamente seguro que o mundo precisa que você seja. Torne-se imparável, não por agressão, mas por disciplina. Torne-se invencível, não por força, mas por sabedoria. Torne-se livre, não por rebelião, mas por maestria. Este é o fim deste vídeo, mas é apenas o começo de sua transformação. A sabedoria estoica esperou 2000 anos por você. Seus ancestrais filosóficos deixaram um legado de força mental e clareza moral que transcende tempo e cultura. Agora é sua vez de carregar essa tocha, de se juntar às fileiras dos homens que escolheram a grandeza interior sobre o conforto exterior, que escolheram a verdade sobre a conveniência, que escolheram se tornar perigosamente seguros de si mesmos em um mundo que prefere homens docilmente inseguros. Vá agora e comece. O império de sua mente aguarda seu imperador. A fortaleza de sua consciência aguarda seu arquiteto. O ferro de seu caráter aguarda sua forja. Você tem trabalho a fazer, e esse trabalho começa no momento em que este vídeo termina. Não desperdice nem mais um segundo. Sua vida está esperando que você finalmente a viva com a intensidade e propósito que ela merece. Torne-se perigoso. Torne-se seguro. Torne-se estoico. Torne-se livre.